Pai, eu clamo a Ti para que o Senhor possa falar aos nossos corações, Senhor, para que o Senhor possa realmente ministrar aos nossos corações a Tua palavra, especialmente nos atrair, Senhor, após Ti, abrir o nosso entendimento, o nosso discernimento, nos ajudar, Pai, a fazer uma avaliação da nossa caminhada, nesse tempo em que o Senhor instrui a que nós possamos realmente nos arrepender de tudo aquilo que em nós ainda não reflete a Tua glória, Senhor. Então eu peço ao Senhor que possa nos dar graça nesta e nas demais ministrações sobre esse tema, para que seja o Teu Espírito, Pai, porque toda a nossa suficiência vem de Ti. Então nós oramos e clamamos pela Tua graça, em nome de Jesus. Irmãos, bom, eu confesso que há um encargo meu em relação a essa congregação, porque desde quando eu vim para cá, eu noto assim o amor dos irmãos, né? Um carinho muito grande, enfim. E durante 20 anos eu estive numa outra congregação em que a ênfase da palavra era muito forte, sabe? E pela graça de Deus, Deus me deu essa direção, né? De estudo e então assim, eu sinto de fato um encargo em relação a procurar tentar transmitir os 5 pães e os 2 peixinhos que o Senhor tem nos concedido, né? Para que mais irmãos possam ter esse encargo também, e principalmente para que cada um de nós possa ter conhecimento da beleza, da grandeza, e de alguma forma caminhar com maior segurança, né? A gente sabe que o irmão Charles Spurgeon, ele fala que o estudo da Bíblia, ele é o combustível da oração, né? Então, qual é o foco? Bom, a ideia seria a gente estudar o Cântico dos Degraus. O que é esse Cântico dos Degraus? É uma série de 15 salmos, tá? Do Salmo 120 até o Salmo 134. São 15 salmos divididos em 3 grupos. Eu vou explicar isso mais ao final. Nesses salmos, você vai ver a caminhada de ascensão da alma para o encontro com o Senhor, tá? Porém, antes da gente entrar nesse estudo propriamente dito, e para esse estudo eu até sugeri ao Cezinha que convide mais irmãos para que haja uma disseminação desse processo de estudo e compartilhamento da palavra por mais irmãos, porque isso é de uma grande valia, não só para cá, mas para as igrejas casa também. Antes disso, eu queria mostrar como que na Bíblia há diversos paralelos acerca desse tema, tá? Que na verdade tem a ver com a salvação da alma, né? E de fato esse tema eu o vejo pouco abordado aqui, por isso esse meu encargo para poder, vamos dizer assim, abrir janelas de percepção e entendimento de vocês, para que, ao final, o que se tenha é uma percepção da magnitude da palavra e da grandeza de tudo aquilo que o Senhor nos deixou na sua palavra, para que nós possamos, vamos dizer assim, segui-lo, vamos dizer assim, tá? Então, eu queria começar por considerações iniciais. A obra do Senhor, ela basicamente está focada em 2 tópicos, né? A proclamação do Evangelho para os perdidos, não é isso? Ou a evangelização,
e a edificação do corpo, certo? Que implica no quê? Na conformação de Cristo em nós. Né? Essa palavra é importante. Então, qual que é vamos dizer assim, a ênfase de tudo isso que eu estou falando tem a ver com edificação do corpo de Cristo, ou seja, a formação do caráter de Cristo em cada um de nós. Segundo tópico que há um encargo no meu coração, é que a partir dos últimos eventos que a gente tem visto ocorrerem mundo afora, a gente viu uma corrida muito grande dos irmãos para o estudo do livro de Apocalipse, né? É um livro que tem diversas interpretações, né? O irmão, se não me falha a memória, Stephen Kohn falou que existem mais de 150 interpretações ao livro de Apocalipse de irmãos sérios, né? Às vezes por diferir num ou outro ponto. E a exceção dos eventos que vão até o capítulo 3, 4, os demais eventos, embora tenham um aspecto especialmente para os, vamos dizer assim, ainda não salvos, bastante forte, né? Mas ele trata muito de eventos exteriores, e as pessoas ficam muito preocupadas com esses eventos exteriores, né? Claro que sempre há uma realidade interior, mas nem sempre há a percepção de que realidade é essa, e, em geral, as pessoas ficam assustadas e preocupadas com os eventos exteriores, né? Pois eu diria que o que nós pretendemos fazer aqui talvez seja o que eu reputo como sendo o mais importante no que concerne à edificação do corpo de Cristo, no que diz respeito à volta do Senhor e ao nosso preparo para a volta do Senhor. Ou seja, vocês vão perceber que talvez haja menos, talvez seja menos importante, e eu quero que você coloque uma aspas aí, compreender os eventos relacionados ao Apocalipse, né, no que concerne aos eventos exteriores, embora, claro, eles sempre são importantes, mas mais importante, talvez, seja compreender esses paralelos da revelação que dizem respeito à salvação da alma do homem. Ok? Tá? Bom, dito isso, vamos passar aqui o seguinte. O homem é espírito, alma e corpo, não é? A salvação do espírito, ela se dá quando nós cremos em Jesus Cristo, né? Então, a isso está ligado a justificação, e o que a gente chama do primeiro aspecto da cruz. O justo foi entregue pelos injustos. Foi uma obra feita fora de nós, a nosso favor. Ok? Se você crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e se reconhece pecador e se entrega a Ele, então você é salvo. A salvação do espírito humano, ou seja, o espírito humano é regenerado, o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de nós, então agora nós possuímos, pelo Espírito que nos foi outorgado quando cremos, a vida de Deus, a vida não criada, a própria vida eterna de Deus, ok? Então, é uma questão instantânea. E a isso, vamos dizer assim, há um aspecto, por uma questão de nomenclatura, que a gente chama de obra objetiva, ou seja, obra feita fora de nós a nosso favor. Tá bom? Essa salvação é instantânea, e quando nós cremos, nós somos transportados espiritualmente do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, né? Objetivamente, tá? Bom, a salvação do corpo, conforme a palavra diz, esse aqui não é o ponto central nosso, mas eu preciso começar por aqui. Ela se dá de forma instantânea também. Por quê? O mesmo poder que operou em Cristo, Efésios vai falar sobre isso, haverá de operar em nós, os que cremos. Então, o mesmo poder que operou nele para ressuscitá-lo de entre os mortos, haverá de fazer
ser exercido sobre todos aqueles que creram, nos quais habita o Espírito Santo. Certo? Né? Ou seja, em resumo, ou vamos ser arrebatados, ou vamos experimentar a ressurreição, se porventura viermos a dormir antes da volta do Senhor. Né? Portanto, é instantâneo. Tá? Então, veja bem, o que acontece no que concerne a edificação do corpo? 90% ou 95% da palavra de Deus está dizendo a respeito do quê? A salvação da alma, irmãos. Tá? Bom, vamos só fixar o seguinte. O que é a alma? A alma é constituída de 3 elementos: mente, emoção e vontade. Tá? Depois, se quiserem literatura sobre isso, a gente pode passar. A salvação da alma, então veja, salvação do espírito, justificação. Tá? Intrinsecamente nós somos injustos, mas a justiça de Cristo nos é imputada, colocada sobre nós. Tá? E o nosso pecado é imputado a Ele. Intrinsecamente Ele é santo, mas o nosso pecado foi imputado a Ele. Certo? Então, nós não somos justos, mesmo depois de crer. Nós somos justificados. Essa palavra imputação é fundamental para você compreender essa realidade. Isso é justificação. A glorificação, que tem a ver com a ressurreição do corpo ao final, ela visa erradicar da natureza humana o pecado interiormente instalado. Porque, mesmo depois da salvação do espírito, né, o homem ainda, existem nele essas pulsões, seja do corpo, seja da alma, não vou entrar nesses detalhes aí, porque ficaria complexo para explicar, que o levam a pecar. Não é? Então, no que concerne essa glorificação, ela está vinculada ao corpo. Bom, e o que é a salvação da alma? É o que a gente chama de santificação. Agora, santificação não é parar de fazer coisa errada. Tá? Isso é parte do que é a santificação. Em essência, a santificação implica na conformação de Cristo em nós. Tá? Então, ela transcende a questão de fazer coisa errada, tá? Ela implica fundamentalmente na negação do nosso ego como o princípio diretor da nossa vida, tá? E esse é um ponto fundamental, tá? Esse é um ponto fundamental, tá? Porque se estudarmos a queda, nós vamos entender a raiz do problema. Aliás, eu costumo dizer, você quer começar a estudar a Bíblia? O irmão estava falando aqui que creu recentemente. Então, comece estudando a queda do homem e as consequências da queda, para você compreender o todo da Escritura pela correlação desses elementos. Ok. Então, santificação é conformação ao caráter de Cristo, não é? E isso envolve a substituição do princípio diretor da vida humana, não pelo ego, que é uma das causas, uma das consequências da queda, o egocentrismo, né? Mas por Cristo. Nós vamos chegar lá. Bom, dito isso, deixa eu diminuir aqui um pouquinho, peraí. Uma outra coisa para a gente dar uma base assim rápida. A cruz, ela tem 3 aspectos, tá? O primeiro aspecto é esse aqui, ó. Cristo crucificado por nós, no nosso lugar, como substituto. Esse é o primeiro aspecto da cruz, o aspecto objetivo. Ele morreu no nosso lugar. Nós deveríamos morrer, mas Ele morreu no nosso lugar. É o aspecto objetivo, fora de nós, a nosso favor. Ele vai tratar com a perversidade humana, tá? Porque das consequências da queda, você tem corrupção na mente, emoção e vontade, escravidão ao pecado, culpa na consciência, solidão, medo. Deixa eu ver se tem mais algum. Basicamente são esses, tá? E, evidentemente, a raiz egocêntrica, que passou a ser o princípio diretor da vida humana, tá? Então, isso visa gerar o que? Vida, vivificação, recebimento do Espírito.
Aí o que acontece? Você começa a caminhar, e aí você começa a cair, né? Você começa a pecar. Com todo a boa vontade, o esforço e tal. E aí você percebe que existe uma lei do pecado e da morte atuando, e contra essa lei, essa outra lei, que é a lei do Espírito da vida, não é? Na tipologia bíblica do Antigo Testamento, que é outro ponto também que eu queria enfatizar, irmãos, aqui muito se coloca sobre o estudo do Novo Testamento, tá? Mas se houver irmãos nas casas que tenham conhecimento do Antigo Testamento, façam essas correlações para poder abrir a percepção dos irmãos, porque muito das realidades do Novo Testamento estão contidas no Antigo Testamento com um nível de detalhamento infinitamente maior, tá bom? Então, nós precisamos do novo para compreender o antigo, e nós podemos conhecer mais o novo a partir do antigo. Tá? Então, na tipologia bíblica, esse primeiro aspecto aqui é sair do Egito. É quando eles saíram do Egito. Pum, tá? Quando eles saem do Egito, vocês conhecem a história, né? Eles caminham um determinado tempo e vão cruzar o Mar Vermelho. O cruzar o Mar Vermelho é uma tipificação do batismo. Tá? E aí eles vão caminhar na Terra Prometida. Certo? Aí eles caminham lá, era uma jornada possivelmente 70 e poucos dias, mas demoram 40 anos. Qual o objetivo do deserto, basicamente? No deserto, Deus se revela a nós e Deus nos revela a nós mesmos. Então, isso gera conhecimento de Deus e conhecimento de mim a partir daquilo que, pelo conhecimento de Deus, Ele me revela quem eu sou. Tá? Então, esse é um ponto essencial também. Tá bom? Né? Trevas não têm condição de conhecer trevas. Nós só conhecemos a nós mesmos na luz de Deus, porque Ele é a referência. Quando isso ocorre, o que acontece conosco? A gente vê que a gente não tem condição de viver a vida cristã. E aí a gente desiste de nós mesmos. Quando a gente desiste de nós mesmos, a gente passa a aplicar o segundo aspecto da cruz, de que Cristo não só deveria ter morrido no meu lugar, substitutivamente, mas também que Ele me levou à morte com Ele, porque era necessário que o corpo do pecado fosse destruído. Tá? E aqui eu também não vou entrar em detalhes. Quando ele fala de destruição do corpo do pecado, não é que o pecado está no corpo, tá? Porque as esferas do pecado são muito mais profundas. Além do corpo, existem esferas da alma terríveis. Bom, aí você desiste de você. Você fala, Deus, eu não dou conta. Só o Senhor vivendo em mim. E aí, quando isso acontece, você cruza o Jordão. Tá? Então, o Jordão é uma testificação do segundo aspecto da cruz, que está em Romanos 6,6, que diz, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, né, como foi lido, inclusive, hoje pela manhã. Ou seja, ele nos levou à morte com ele. Tá? E aí você desiste de você mesmo. Você sabe que só Ele pode viver a vida cristã. Isso é cruzar o Jordão na tipologia bíblica. Cruzado o Jordão, você vai ter que entrar na terra. A terra, no livro de Josué, é uma prefiguração de Cristo. Não é do céu, não, é de Cristo. Tá? E lá na terra, você vai ver que haverão povos cananeus. Quem são esses povos cananeus? Manifestações da vida do ego, ou da vida egocêntrica. Ok? Então, aquelas batalhas que ocorrem em Josué, elas são nada mais, nada menos do que simbolizações exteriores de realidades interiores. A Bíblia é um livro de natureza espiritual. Tá bom? Tá? Então, você precisa tomar posse. O que é tomar posse da terra? É exatamente lutar contra esses inimigos. Eu vou mostrar algumas coisas aqui, nós vamos avançar. E aí, passado o Jordão e na terra, vem o terceiro aspecto da cruz, que tem a ver com o discipulado. Essencialmente, discipulado não é instruir só uma pessoa, não. O discipulado, em essência, é, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Tá?
Então, não há, biblicamente falando, discipulado sem que se tome a cruz. Não há. Por quê? Porque Deus necessita operar a cruz subjetivamente para formar Cristo. Tá? Porque Deus vai se colocar no lugar daquilo que Ele leva à morte nas nossas vidas, todas as vezes que nós, através do sofrimento, ouvirmos a Deus. A sua palavra entra e, como espada de dois gumes, opera morte em nós e ressurreição, quando Ele se coloca no lugar daquilo que Ele levou à morte na nossa vida. E assim, nós vamos sendo transformados e o caráter de Cristo vai sendo formado e nós vamos tendo atitudes, comportamentos, desejos enfim, o caráter dele vai sendo formado, coisas que nós antes não faríamos, tá bom? Então, esse é o terceiro aspecto da cruz, é a aplicação diária da cruz, que tem a ver com o discipulado. A primeira trata com a perversidade humana, a segunda com a carnalidade, o velho homem, e o terceiro aspecto com a humanidade, o novo homem, tá bom? Basicamente, o que Deus deseja fazer é isso aqui, ó. Nós estávamos no reino das trevas, o princípio diretor que governava o homem era o ego, aqui no entorno você tem as obras da carne, e Ele, então, objetivamente nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O objetivo dele é tornar Cristo a centralidade da nossa vida. Tá bom? Só que uma coisa é o aspecto objetivo. Muitas vezes na Bíblia você vê, nós ressuscitamos com Ele. Se vocês ressuscitaram, então façam morrer a natureza terrena. Porque você tem sempre uma realidade objetiva e uma aplicação subjetiva. Uma coisa é o que Ele fez e já realizou. A outra coisa é isso se tornar uma realidade na minha vida. Quando eu pego essa verdade objetiva e ela é aplicada na minha experiência, de tal maneira que isso se torne uma realidade espiritual subjetiva da formação de Cristo em mim. Tá? Beleza? Tá dando para entender? Beleza? Então, joia. E aí, evidentemente, vai vir, né, o fruto do Espírito, tá? Bom, então vamos começar onde que eu realmente quero falar. O irmão leu aí, Filipenses, né? Então, lá em Filipenses 3, de 12 a 16, diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, essa palavra perfeição aqui é maturidade, tá? Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E eu sublinhei a próxima parte, porque nós precisamos pensar nela, quando a gente lê esse versículo. Senão, nós não vamos estar extraindo o que esse versículo quer nos transmitir. Diz assim: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse mesmo sentimento. A palavra sentimento na Bíblia muitas vezes tem a ver com mente, tá? Não com emoção, ok? E se porventura pensais de outro modo, também Deus isso vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Se eu perguntasse para o irmão, você creu nesse último final de semana? Prossigo para o alvo. Ele está querendo dizer o quê? Possivelmente, ele e muitos de nós diríamos assim: Cristo. Cristo é o alvo. Sim, em certo sentido é, mas não é isso o que está colocado aqui. E por que não? Se fosse tão óbvio assim, a pergunta que eu faço para vocês é: por que ele coloca o seguinte: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse mesmo sentimento, essa mesma mente? Será que há necessidade de maturidade para compreender que o alvo é Cristo? Ou será que o mesmo neófito, já tendo crido, vai até pela comunhão com os irmãos perceber que Cristo é o alvo? Ou vai ser dito a ele isso? Né? E se porventura pensais de outro modo,
Será que os filipenses tinham algum outro pensamento que não esse? Sim, porque aí nós precisamos da palavra para compreender isso. E aí vem o que eu tenho dito no que concerne ao estudo da palavra, a necessidade realmente de formarmos um conhecimento embasado para ser um combustível da oração, porque o objetivo não é conhecimento cognitivo, né? Mas para que isso gere em nós realmente realidade espiritual, né? Lá em Filipenses, o livro de Filipenses, de uma forma geral, ele vai falar sobre a questão da realidade da vida cristã. Desde o começo, vocês lembram lá no capítulo 1, Paulo fala assim, olha, eu gostaria de partir e estar com Cristo. Mas porque eu estou entendendo da parte do Senhor que existe ainda um trabalho para fazer, então eu vou permanecer entre vocês. Tá? Observa que, no que concerne a ele está desconstruindo duas realidades. A primeira, a questão da morte, né, para a gente perceber que a morte não é física, ela é de natureza espiritual. Então, se ele estava querendo partir, evidentemente, ele estaria com Cristo. Então, morte espiritual, tá? É a separação do espírito do homem e do espírito de Deus. Morte física é a separação do espírito do homem e do corpo. Tá? Isso é uma coisa importante você compreender também. Então, o objetivo dele de permanecer não era por ele. Não era por ele. Tá? Isso é uma característica já da vida anti-egocêntrica, que é a vida de Cristo. Tá? E esse é o grande ponto. Tá? Bom, aí ele vai falar um monte de coisa no capítulo 2, eu não vou entrar nesses detalhes. Ele fala muito sobre a unidade cristã e cita o exemplo de entrega do Senhor na cruz. Essas coisas estão ligadas. Esse livro é um livro maravilhoso. E é interessante porque ele usa dois irmãos para citar como exemplo nesse livro. A gente diria assim, puxa vida, é o pregador tal, é o pastor tal. Não. Sabe quem que ele vai usar aqui como exemplo? Timóteo e Epafrodito. Com relação a Timóteo, ele fala assim, porque ninguém tem de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Eu quero que você perceba que o livro de Filipenses tem um foco no que concerne ao outro, tá? Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E o segundo é Epafrodito, que ele diz assim, recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, honrai sempre a homens como esse, visto por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para subir a vossa carência de socorro para comigo. A vossa. Tá? Nós vamos chegar lá, mas eu vou dar um spoiler aqui. A medida de maturidade da noiva compreende santidade e conformação a Cristo num nível tal que os interesses do Senhor quanto à sua noiva passam a ser os interesses dela. Tá? Por isso que é interessante, né, você ver que quando esses eventos acontecem, as pessoas ficam preocupadas se vão ser arrebatadas ou não. Bom, mas para explicar essa questão aqui, eu diria o seguinte, a chave está lá no versículo 2 do capítulo 4, diz assim, rogo a Evódia e a Síntique que pensem concordemente no Senhor. Evódia significa fragrância agradável. A fragrância agradável é que ele está remetendo a Coríntios quando fala do bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo, ele só é liberado quando a nossa vida da alma é quebrada. Tá? A nossa alma é terrivelmente cheia de subterfúgios. Tá? Então, é necessário que a nossa vida da alma seja quebrada para que flua o bom perfume de Cristo. Então, Evódia representa esse quebrar da vida da alma. E Síntique significa com destino, ou
atingir o alvo, atingir a marca. Ele está usando duas mulheres e a chave está no significado do nome delas. O elas pensarem concordemente, ele está juntando a fragrância que se obtém quando a vida da alma é quebrada com o alvo. Eu não vou citar outras passagens, poderia fazê-lo, mas quanto mais da vida de Cristo é formado em nós, tanto mais nós nos dispomos a ter a nossa vida quebrada em favor dos interesses do Senhor. De tal maneira que o alvo é o Senhor, mas como os interesses do Senhor estão colocados sobre a sua noiva, a disposição de quebrar a vida da alma em favor da sua noiva, ela sabe que isso agrada ao seu Senhor. Para exemplificar a correlação disso, quando o João ouve aquela voz por detrás dele no Apocalipse e se vira, o que ele vê? Os candeeiros. Só que no meio dos candeeiros, o Senhor. Ele estava em Patmos, como diz no capítulo 1, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus. Tá? Então, o para quê é fundamental, denota propósito. E quando ele ouve a voz do Senhor, era natural que ele olhasse e visse primeiramente o Senhor. Mas o coração dele estava a ver com aquilo que é do interesse do Senhor. Não que ele está se perdendo na obra, porque há muitos que fazem isso, perdem a Deus na obra de Deus. Mas o foco dele era agradar o seu Senhor, cuidando daqueles que o Senhor lavou e remiu. Assim como o Senhor falou com Pedro. E há vários outros exemplos, tá? Então, esse é um primeiro ponto que eu queria colocar. Compreendam o foco e compreendam o alvo, tá? E é claro que isso tem implicações na nossa vida, né, irmãos? Né? Bom, também foi lido aqui hoje, lá em Êxodo, fala assim, que a coluna de nuvem e a coluna de fogo nunca se apartou do povo. Irmãos, quando eles saem do Egito, rapidamente, se eles saem do Egito, aí eles vão, a primeira estação que eles vão caminhar, eles saem de Ramsés, vão para Sucote. Sucote vem do hebraico Sucô, que significa tabernáculos, tendas. Deus já está dizendo assim, olha, agora vocês vão viver em tendas. Tá? A geografia bíblica carrega realidade espiritual com ela. Tá bom? Tá? Então, a mudança geográfica diz respeito a um aspecto daquilo que precisa ser trabalhado pelo Senhor no seu povo. Certo? Então, é assim, se prepara, tá? Que agora é de tenda em tenda. Depois, Sucote vão para Etã, e aí eles seguem Pirairote e outros lá, não vou entrar no aspecto. O que isso tem a ver? Necessidade do desenvolvimento de intimidade e de dependência do Senhor. Interessante, né? Quanto tempo a gente leva para aprender essas coisas? Quanto tempo? É muito impressionante. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu poderia mencionar aqui versículos que vocês vão ver que Deus faz um movimento com o povo no deserto sem que eles tenham consciência. Porque na saída do deserto, o povo acha... A gente, quando sai do mundo, né, a gente está acostumado a puxar as cordinhas. Eu brinco nesse sentido, né? Porque a gente quer ter o controle. A falta de controle nos gera insegurança, né? E o que Deus está falando é, agora vocês têm que confiar em mim. Né? Quando a nuvem andar, eles vão andar. Quando a nuvem parar, eles vão parar. Né? E é interessante notar que os levitas e o sumo sacerdote, Arão, né? Eles é que ficavam no entorno ali do tabernáculo mais imediato, né? Para perceber esse movimento. Parece que o Senhor, de fato, tem aqueles que têm maior discernimento espiritual para compreender o movimento da nuvem, tá? Para dizer, olha, pode desarmar a tenda. Arma a tenda de novo, tá bom? Bom, a outra questão é o seguinte, lá em Números 33, vocês vão ver todas as 42 estações pelas quais o povo passou, tá bom? Mateus capítulo 1
você vai ver a genealogia de Jesus através de 42 gerações, 14 mais 14 mais 14, tá? Então, veja bem, as estações do deserto, que são listadas em Números 33, né, elas guardam relação com a genealogia de Jesus, ou seja, dizem respeito à formação de Cristo em nós. Então, peraí, se eu quero compreender o agir de Deus, já que o povo lá é uma tipologia da nossa natureza humana, porque a palavra diz que tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, então eu deveria estudar as estações para compreender o que é que foi o problema do povo e de que maneira Deus agiu para com esse povo, certo? Então, a gente deveria voltar a Êxodo capítulo 12, quando eles saem do Egito, e começar a fazer essa linha para a gente compreender tudo que Deus estava falando. Isso é espetacular. Depois eu vou mostrar para vocês aqui, não hoje, em outro dia, eu vou pegar algumas nuances só, porque o meu objetivo é, como eu falei, abrir janelas de percepção que motive os irmãos a compreender essa questão, tá? Da nossa necessidade de realmente buscar o Senhor pela palavra e de utilizar o estudo bíblico e o conhecimento como combustível para a oração, para que o Senhor possa realmente formar Cristo em nós, mudar o nosso caráter e nos dar a graça de realmente depender totalmente dele, sermos obedientes e fiéis. Bom, outro ponto que eu queria colocar, eu vou passando aqui panoramicamente. Lá em 1 Reis, no capítulo 6, no versículo 1, diz assim: no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, esse é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. 1 Reis 6 vai começar a falar sobre a construção do templo, tá? Bom, alguns possivelmente já sabem disso, mas nem todos, então eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Quando o povo sai do Egito, vamos fazer a conta. Eles saem do Egito, aí eles caminham 40 anos no deserto, correto? Depois, conforme o livro de Atos, eles vão caminhar 450 anos até a época dos juízes. Perfeito? Está lá no livro de Atos. Depois você vai ter o reinado de Saul, 40 anos, o reinado de Davi, 40 anos, e esse aqui é o 4º ano do reinado de Salomão. Então, vamos tomar até o 3º ano, né? Quando a gente soma, estão vendo aqui, ó, quando a gente soma 40 mais 450, mais 40, mais 40, dão 573. Pergunta é, a Bíblia está errada? Por que ele coloca 480 anos e não 573 anos? A resposta está aqui, ó. Primeira observação. Você tem números cardinais e ordinais. O cardinal, ele expressa uma contagem sequencial, né? O ordinal, ele expressa um aspecto posicional. 48º, 56º. Então, quando você faz a diferença de 573 para 480, você vai achar 93 anos. Onde estão esses 93 anos, já que a Bíblia não pode errar? Eles estão no livro de Juízes. Nós vamos entrar nisso depois. O livro de Juízes apresenta 5 inimigos espirituais, tá? Que devem ser estudados. O mundo, a carne, as paixões e cobiças, os midianitas, depois a gente fala sobre eles, e o eu, na história de Sansão, tá? Em cada um desses inimigos, você vai ver que, em busca de satisfação da alma, eles caíram em elementos de idolatria, tá bom? E, consequentemente, aquilo que era motivo
inicialmente de satisfação, levou a eles a terem as suas almas espoliadas. Sofrimento, por caminhos fora do caminho do Senhor. A diferença da murmuração para a idolatria é o seguinte: na murmuração, a alma diz para o Senhor: o Senhor é o meu Deus, mas se eu estivesse na sua posição, eu não permitiria fazer comigo o que o Senhor está fazendo. Então, ela murmura, mas ela ainda o reconhece como Senhor. Na idolatria, não. Na idolatria eu falo assim: já que o Senhor não satisfaz a pulsão da minha alma, eu vou te tirar da posição de Deus e vou eleger elementos que eu vou colocar no seu lugar para me satisfazer. Certo? Então, quando você soma negativamente os anos, 8 anos, mundo, 18 a carne, 20 paixões e cobiças, 7 midianitas e 40 do eu, e soma de novo, você acha os 480. Sabe o que significa isso? Nós podemos ter anos não contados da nossa vida diante de Deus. Basta que nós nos entreguemos a quaisquer desses elementos. Portanto, é necessário que se estude sobre eles. Né? Porque senão, como é que nós vamos... veja, não é o conhecimento cognitivo desses elementos que vão me permitir me livrar dessas questões aqui. Mas, conhecendo a fraqueza da natureza humana, elas me habilitam a orar para buscar no Senhor a força necessária para vencê-los. Tá bom? Então, esse é um outro ponto importante. Bom, aí é o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Contar os nossos dias, está vendo? Salomão falando. Isso é importante, viu, irmãos? Tá? A palavra de Deus nos instrui a fazer marcos na nossa caminhada. Vocês já compreenderam a necessidade da gente ter a nossa alma mais aquietada na agitação desse mundo, para poder compreender o agir do Senhor? Como é que nós vamos ouvir a Deus no meio de toda essa agitação? E esse é um trabalho que o inimigo tem. O inimigo tem feito o seguinte: ele tem gerado as coisas mais aceleradas, né? Porque isso instabiliza a nossa alma, a série de afazeres, de compromissos e de etc. Né? E de outro lado, infelizmente, a maioria dos cristãos não estuda a palavra para que haja uma comunhão sobre essas questões e oração sobre elas. Todos os que somos guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, maduros. Maduros. Esse é um sinal importante, tá? Da maturidade. Ponte Marcos, finca poste que te guiem. Presta atenção na vereda, no caminho por onde passaste. Regressa, ó Virgem de Israel. Tá? Na época de Esdras e Neemias, quando eles voltaram, talvez 3 a 5% dos hebreus que foram para a Babilônia, voltaram. Eles estavam prósperos na Babilônia, tinham gerado as suas sinagogas, e retornam. Aí, eu não vou também entrar nesse mérito, mas é muito interessante, irmãos. Porque quando eles voltam, a primeira coisa que eles fazem, Esdras capítulo 3, eles colocam um altar sobre a base. Altar no Antigo Testamento é igual à cruz do Novo Testamento. Então, o foco deles foi colocar o altar na base. A cruz, a centralidade da cruz. Aliás, é fundamental que se pregue sobre isso. Tá?
embora, e lá diz, eles estivessem cercados por inimigos por todos os lados, aquilo ali, se você é um leitor atento, é a maior prova de confiança em Deus. Porque um exército que retorna, a primeira coisa que ele faz é armar barricadas para garantir geograficamente a sua posição. Mas eles entenderam que se estivessem numa correta relação com o Senhor, eles estariam guardados pelo Senhor. Depois eles lançam alicerces, etc., né? Edificam o templo, ornamentam o templo. Podemos falar depois sobre isso aqui, tá? O que significa ornamentar o templo? Já parou para pensar nisso? Você já enxergou a beleza nas edificações do Senhor? E o que isso significa? E ao final eles vão reconstruir os muros. E na reconstrução dos muros começam pelas portas. E na reconstrução das portas, você vai ver esse aqui, ó. Tinha uma porta lá chamada Porta Velha. Sabe por quê? Porque eles foram mandados para a Babilônia porque eles se esqueceram dos princípios do Senhor. E agora eles vão retornar, e no processo de reconstrução, as portas dizem respeito às realidades espirituais que estavam sendo restabelecidas no povo de Deus. Então nós precisamos estudar as portas, para poder compreender o que Deus estava restaurando. Está claro isso? Então, nós precisamos buscar a sabedoria de Deus e para a gente andar com segurança, é necessário fazer marcos e compreender as esferas que o Senhor está trabalhando nas nossas vidas, com vistas à formação de Cristo, porque no que concerne a salvação da alma, nós somos cooperadores com Ele. Ele não vai agir sozinho. Aqui em Crônicas vai falar que os filhos de Issacar eram conhecedores da época para saberem o que Israel devia fazer. Eu acho interessante, como eu falei, né? Os irmãos estão, a cristandade de uma forma geral, preocupada em compreender o Apocalipse, né? Mas às vezes não estão considerando as suas próprias vidas diante do Senhor. E se a noiva, ela foi libertada da vida do ego, e nós vamos ver a cruz que o Senhor cita. Se alguém quiser vir para mim, toma a sua cruz, ela é citada 4 vezes no Novo Testamento. Uma delas diz respeito, sabe a quê? Autopreservação, autocomiseração, autopiedade. É o grande ponto que eu gostaria que eu peço a Deus na minha vida e peço a Deus pela vida dos irmãos. Sabe por quê? Porque quando isso acontecer, nada vai impedir o testemunho do Senhor na sua vida, e você vai ser livre, com uma percepção espiritual da realidade celestial e do chamamento, da vocação celestial infinitamente maior. Tá? Bom, o Cântico dos Degraus, ele vai falar da experiência espiritual como algo pessoal, mas também coletivo. Não vou entrar nesse mérito agora. Existem algumas hipóteses sobre a origem desses salmos, e há diferentes subdivisões de como essa jornada se dá. Tá? Agora, a velocidade do nosso caminhar, o nosso amadurecimento e crescimento, ele é dependente de, quão verdadeira, ávida, desejosa e cooperativa nossa alma é com o trabalhar do Senhor. Se não houver uma pulsão profunda de transformação, não há possibilidade. Quando a gente for abordar as estações, panoramicamente, eu vou citar 2, só exemplificando, para vocês perceberem como é que Deus deixa claro essa questão da resposta da nossa alma, logo nas primeiras estações. Nós vamos ver 3 possíveis reações da alma humana frente às adversidades. Tá? Bom, o Cântico dos Degraus está aqui, ó. 5:5:5, o primeiro tipificando o mundo, o tratamento é a purificação, o segundo tipificando a carne, a questão tem a ver com iluminação, o terceiro tipificando o eu, olha aí o eu, e diz respeito à vida de união, tá? Os últimos 5, os irmãos, eu até comento isso, os irmãos falam assim, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso, de fato é. Só que você não deve considerar esse salmo dissociado
das realidades que o antecedem, porque é um processo de ascensão da alma. E na última parte, que diz respeito à união, você tem que ter quebrantamento, que só vem pelo sofrimento, humildade, nós não somos naturalmente humildes, só o quebrantamento vai gerar humildade, busca recíproca de satisfação, olha o movimento da alma em direção aos interesses do Senhor, tá? União fraternal e servir nas horas escuras da noite, interessante isso. É muito do que nós estamos vivendo agora, viu? Vocês entendem como é que a gente precisa se posicionar? Como que isso é uma questão de ordem, tá? Bom, na caminhada, então, qual o meu objetivo? Talvez mais 2 ou 3 vezes, eu vou combinar isso com o Cezinha, eu gostaria de mostrar para vocês, das 42 estações, tá? 2 estações ali, tá? Para poder mostrar o trabalhar de Deus naquele povo. O objetivo, te abrir os olhos para essa realidade. Tá? Eu vou mostrar, deixa eu abrir um negocinho aqui, ó. Já vou dar uma spoiler, é rápido, tá, gente? Já está terminando, que já passamos do horário. Não preocupa com planilha, não, pelo amor de Deus, tá? Porque senão depois só fica falando aí que os trem são complicados. Eu não quero complicar, pelo amor de Deus. Tá, gente? Beleza? Então, ó, aqui, ó, na planilha, vai lá até lá embaixo, são os eventos que aconteceram no deserto, tá bom? Aqui, ó, você tem o nome da estação, tá? E o nome do deserto. Eu vou mostrar uma estação, que é muito interessante, que na próxima vez a gente vai abordar isso com calma. O nome dessa estação aqui, ó, é porque aí o que acontece? Quando você junta a estação com o evento, você tem aqui o versículo bíblico que subsidia o que aconteceu. Essa estação aqui significa, ela chama Kibroth Atavá, tá? O que significa Kibroth Atavá? Sepulcro dos desejos. Deserto, Parã, lugar de cavernas. Quando você estuda na Bíblia, você vai ver que a caverna, em geral, está associada à manifestação de alma e, em geral, depressiva, tá? Depressiva. Não vai dar tempo de mostrar isso aqui. O que aconteceu aí? Eles pediram carne. Eles pediram carne. Nós estamos cansados, nós estamos fastiados desse pão vil. O que você acha que está falando aí? Quem que você acha que está falando? Tá? Então, nós vamos analisar 2 estações, porque elas são sintomáticas. Tá? O irmão Watchmani, não, o irmão Christian Shen, ele aborda essas estações. Eu esqueci de falar uma coisa. Lá em Mateus, é 14 mais 14 mais 14, não é assim? A listagem das gerações, não é assim? Mateus é o Evangelho do Reino, tá? Existe um método de análise bíblica em que o hebraico tem poucas letras, vamos dizer assim, e cada letra lá tem um significado numérico, tá? Então, quando você pega o significado do nome de Davi, você acha o número 14, tá? Então, 14 mais 14 mais 14, Evangelho do Reino, formação de Cristo em nós. No caso do irmão Christian Shen, ele coloca que as primeiras 14 vai tratar com o velho homem, a segunda vai tratar com a morte da velha geração, o nascimento da nova, e a terceira com o novo homem e a manifestação dele em maturidade. Tem um mapa que é bastante interessante, que é esse aqui, ó. Olha que interessante esse diagrama. Trevas, Egito, onde a gente estava antes de crer. Tá? Aí, isso aqui é muito interessante, irmãos. Quando você vai lá em Êxodo, fala assim,
o Senhor não os conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, para que eles, vendo a guerra, não retrocedessem. Lembra disso? E aí o Senhor vai fazer movimentos com eles, que eles nem sabem que o Senhor estava fazendo. O que isso bate em nós? Sabe o que isso bate em nós? A gente acha que controla. E a gente acha que Deus tem que agir, porque muitas vezes as nossas orações são o resultado daquilo que nós estamos, quase que entre aspas, determinando para Deus como solução dos nossos problemas. Ó Deus, eu estou com esse problema, eu preciso fazer isso, aí você dá o caminho. Não é verdade? Aí, por que eles não, Deus não, o caminho mais rápido era esse aqui, ó. Deus não levou, sabe por quê? Porque se Deus fosse agir conosco na velocidade que poderia ser um caminho mais curto, nós não daríamos conta. Aí vem todo esse processo aqui, e aqui, ó, esse aqui é um lugar interessante, viu? Cades Barneia. Aqui trevas, está no mundo, saiu do mundo, saiu do Egito. Aí vem a inconstância, todos os eventos do deserto. Quando chega na terra, batalha interior. Tá? Cades Barneia, muitos dicionários vão falar que Cades Barneia fala de santo, né? Cades Barneia, literalmente falando, significa o santuário da depuração das vacilações. O santuário da depuração das vacilações. Para finalizar, nós vamos ver então, nós vimos aqui a caminhada do povo, nós vamos ver isso em detalhes nas próximas vezes, sucintamente, abordando tópicos, só para perceber essas coisas. Aí, dependendo, a gente avalia, né, diante do Senhor. Nós vamos ver os 5 inimigos espirituais, minha intenção é pegar um para a gente abordar. Eu gostaria de mostrar para vocês o templo, o tabernáculo e o templo. Pegar uma mobília de cada um. Para vocês verem como que no templo, os princípios espirituais estão descritos no tabernáculo. Só que a realidade espiritual no templo, ela aumenta de uma dimensão impressionante. O que é que essas relações trazem como realidade espiritual para nós, para a nossa meditação? Isso é muito interessante. E por fim, eu vou abordar o livro de Cantares. Eu quero pegar um capítulo. Eu vou mostrar para vocês que o livro está dividido em 5 partes. De uma noiva totalmente egocêntrica para ao final uma noiva madura. Mas vou mostrar como que a centralidade dela ela vai deixando a sua centralidade e o Senhor vai passando a ser a centralidade. Mas eu vou procurar mostrar para vocês que o capítulo 4 é o capítulo de inflexão. O Senhor elogia ela. Os seios, as faces, o pescoço, a boca, os lábios. Nós precisamos entender, porque cada elemento natural desse guarda uma verdade espiritual por detrás. E isso nos faz checar a nossa vida. Quando eu estudava sobre isso, eu perguntei: Deus, eu estou fulminado. E vocês vão ver que a noiva faz um movimento impressionante. Da consciência que ela tinha de haver sombras nela mesma. Embora todos os elogios que o Senhor a fez. E aí, ela fala poucas palavras, o Senhor retorna. E quando Ele retorna, Ele começa a falar sobre ela. E aí ele começa a falar: irmã minha. Ele começa a ver nela a mesma natureza em maturidade. Noiva minha, é a partir desse ponto. Fonte selada.
manancial recluso. E aí ele começa a falar sobre a noiva de uma maneira impressionante. E aí a noiva vai finalizar o capítulo 4. Eu acho que vocês vão se espantar com o que ela fala. Vem vento norte, vem vento sul e sopra no meu jardim. O jardim dela é o jardim do Senhor. O meu jardim é o seu jardim. Vento sul e norte conjugados, sabe o que gera? O redemoinho. Lembra de Jó? Deus fala com ele em 2 redemoinhos. Em 2. Então, irmãos, era isso que eu queria falar. Eu vou concluir lendo um versículo lá em Cântico dos Cânticos, que diz assim, que está exatamente no capítulo 4, lá diz assim, são os teus dentes, o Senhor elogiando ela, como o rebanho das ovelhas recém-tosqueadas. O que significa isso? Os dentes são o elemento que nós usamos para nos alimentar. E eles são utilizados para o alimento sólido. Não é? A noiva, ela tem a capacidade de digerir o alimento espiritual sólido. Percebe? Por que recém-tosqueada? Porque lá em Ezequiel, quando o sumo sacerdote ou os sacerdotes entravam para servir no átrio, eles tinham que tirar a roupa de lã e colocar uma roupa de linho. Porque não, o que significa isso? Ele não podia suar. O suor fala do esforço humano. Ele está dizendo aqui que ela não só adquiriu a capacidade de digerir o alimento espiritual que a ela está sendo concedido, mas que ela perceba que isso não é fruto meramente do seu suor, aliás, não é. É fruto de revelação e, portanto, algo celestial. Por isso que quando o povo de Deus se reúne, deveria realmente estudar a palavra de Deus. Porque nós não temos noção da grandeza do que o Senhor nos deixou. Amém? Pai, eu quero agradecer ao Senhor. Senhor, de alguma maneira, toca em todos os corações aqui e faz essa palavra frutificar, Senhor, mais do que conhecimento, mas que isso possa impactar o Teu povo, Senhor, e que o Senhor possa levantar mais pessoas com esse desejo, e que isso possa alcançar todas as casas, e que o Senhor possa realmente nos dar a graça, Senhor, de nos libertar da vida do ego, Senhor, nos libertar de todo pecado, do mundo, da carne. Tem misericórdia de nós e nos ajuda, Senhor, a realmente viver a realidade da vida que o Senhor preparou para que nós possamos realmente buscar os interesses do Senhor. Nos ajuda nesse grande desafio, nos ajuda a depender, a ter intimidade, a ter comunhão, a ter realidade espiritual, a ter discernimento e a andar de acordo com a Tua vontade em obediência absoluta, em entrega total. Nos liberta da autopreservação, da autocomiseração e da autopiedade. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus.